Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e o tema de hoje será Justiça Gratuita. Todo trabalhador tem direito a litigar como autor em demanda judicial sem custear as despesas do processo? Quais são os elementos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita? Como ficou o assunto após a redação trazida pela Lei de 2017? O que diz a lei, a doutrina e a jurisprudência a respeito do tema? Você ficará surpreso com a análise que eu trarei hoje. Vem comigo para o vídeo. Como já sugerido nos nossos encontros anteriores, a análise mais segura parte daquilo que eu lido no livro de Introdução à Teoria Geral do Direito, do denominado trajeto hermenêutico, que é o caminho mais seguro para se chegar a uma interpretação razoável a respeito do nosso objeto de trabalho, que é o direito. É assim que nós iniciamos a análise pela lei a respeito do seu texto, semântica e sintática do texto, passamos pela doutrina para bem compreendermos quais são os conceitos, definições trazidos pela doutrina e chegamos à jurisprudência para compreendermos como é que os tribunais têm decidido o assunto em perspectiva de julgamento de casos concretos. Sempre que fazemos dessa forma, nós podemos dizer que iniciamos o trajeto metodológico de modo analítico, ou seja, nos debruçamos sobre aquilo que está posto, o que já está aí, a lei, da forma como está posta, a doutrina, do modo como ela lida com os casos, e a jurisprudência, do modo como foi divulgada para o nosso conhecimento. Mas isso não nos impede de, ao fim e ao cabo, chegarmos também a uma perspectiva dialética a respeito do assunto, para uma crítica construtiva, tentando identificar quais são os possíveis pontos de avanços que esse tema pode ter na nossa interpretação hermenêutica. Comecemos pela lei, então. É importante saber que a gratuidade da justiça no processo do trabalho está prevista preponderantemente no artigo 790, nos parágrafos 3º e 4º. E um ponto essencial é observarmos que esses parágrafos foram reformados pela Lei 13.467 e, portanto, a partir da sua vigência em novembro de 2017, todo e qualquer caso judicial deve ser analisado à luz da nova legislação. E assim nós não ficamos anacrônicos quanto à lógica de interpretação da lei no tempo. Portanto, pós-novembro de 17, a nova redação trazida pela reforma trabalhista. Iniciemos então pelo parágrafo 3º do artigo 790. Percebam como ele fixa a possibilidade de concessão de gratuidade a requerimento ou de ofício e também um critério para a concessão dessa gratuidade, que é o trabalhador receber até 40% do teto do limite dos benefícios previdenciários. Observe então que a nova redação do parágrafo 3º lida com perspectivas muito novas, muito específicas a respeito do tema. Já o parágrafo 4º fixa a um só tempo o ônus da prova, quem deve comprovar a condição de pobreza para fins de concessão e como é que ela será analisada pelo julgador no momento do pedido da inicial e da contestação em termos de defesa. A doutrina, especificamente, aqui eu trago o livro do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, lida com essa perspectiva da justiça gratuita após 2017 de uma forma bastante didática. E ele traz especialmente 3 pontos interessantes. O primeiro ponto que ele traz é a perspectiva da condição objetiva da concessão. Vejam como ele lida com a interpretação do texto da lei de um modo doutrinário que nos diz que a concessão é objetiva para trabalhadores, então, que têm um rendimento de até 40% do teto da Previdência Social. Num segundo ponto, ele parte para uma outra análise que é bastante relevante e que também vai se mostrar com o passar aqui do nosso estudo um tanto quanto polêmica. Ele vai dizer no item 2, portanto, percebam como é ônus do trabalhador comprovar a perspectiva da necessidade de concessão de gratuidade. Pertence ao trabalhador, então, esse ônus de comprovar a condição de pobreza jurídica para a concessão da gratuidade
e a litigância sem despesas processuais. Num terceiro ponto, o autor lida então com aquilo que ele vai chamar de perda da presunção das declarações trazidas pelas partes e seus procuradores. É preciso lembrar que é muito comum na Justiça do Trabalho que a própria parte declare a sua condição de pobreza ou que o advogado faça isso por ele, em termos de declaração judicial de impossibilidade de custear os processos. Seguindo o nosso trajeto hermenêutico, nós temos o tema 21, publicado pelo Tribunal Superior do Trabalho nos incidentes de recursos repetitivos. Vale uma nota importante que esse tema 21 ainda depende de julgamento de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Se vocês consultarem o site do TST lá nos temas dos recursos repetitivos, vai estar lá grafado expressamente a pendência desse recurso extraordinário. Na primeira perspectiva, do item 1 do tema 21, ele lida justamente com a condição objetiva da concessão de gratuidade. Então ele lida com a possibilidade do juiz conceder a gratuidade, o limite do valor a ser observado pelo julgador no ato de concessão. São todas perspectivas desse item 1 que parecem ir ao encontro, estarem de acordo, as análises do item 1 estão de acordo, tanto com a redação do artigo 790, parágrafo 3º, quanto com a doutrina que tratou do tema. Já no item 2, o TST lida com uma perspectiva um tanto quanto discutível, porque ele trata especificamente da aplicabilidade da Lei 7.115 de 83. E a Lei 7.115 de 83 lida com a ideia da declaração da condição de impossibilidade financeira de custear as despesas do processo. Então optou o TST, aqui na análise do item 2 do tema 21, em dizer que as declarações, tanto da parte quanto do advogado, têm presunção relativa de veracidade quanto à perspectiva de concessão de gratuidade da justiça. Já no item 3, nós podemos perceber que o TST vai lidar com o ônus da prova, dizendo então que o réu pode trazer prova pré-constituída que impugne o pedido de gratuidade e com o incidente previsto no Código de Processo Civil. E percebam que nessa terceira passagem, o TST mais uma vez parece não estar de acordo nem com o texto do 790, parágrafo 4º, nem com a visão doutrinária a respeito do assunto. Por quê? Ele diz que o ônus é do réu de trazer a impugnação com prova constituída a respeito da não concessão da gratuidade, e aí sugere que para o autor produzir a contraprova, o juiz poderá então observar o 99, parágrafo 2º do CPC, que diz respeito ao incidente de análise da discussão a respeito dessa perspectiva da concessão da gratuidade ou não. O que fica claro no inciso 3º é que ele diz que o ônus é da empresa de trazer prova que supere a presunção da gratuidade das declarações e a possibilidade de suscitar um incidente que levará então à discussão a partir da defesa que o trabalhador faria quanto à prova trazida pela reclamada para impugnar o benefício da justiça gratuita. Analiticamente considerado, o tema está assim posto. E eu vou dizer a forma como ele está posto a partir de uma metodologia que eu mesmo sustento no livro de decisão judicial, que é, existindo precedente, ele prevalece enquanto aplicabilidade primeira em termos de normas jurídicas incidentes aos casos concretos. Não havendo precedente, nós vamos para as regras, e não havendo precedente nem regra, vamos para os princípios. Eu sugiro essa metodologia não porque eu a considere melhor, mas porque assim está previsto na Constituição e também no Código de Processo Civil, que vão nos dizer, ambos, que cabe reclamação constitucional, no caso do 103A, parágrafo 3º, ou infraconstitucional, no caso do 988 do CPC, para as hipóteses em que o juiz não segue o precedente. Por isso, me parece analiticamente correto dizer que, em existindo um precedente, ele prevalece em relação à lei e aos princípios.
Não existindo precedente, vamos às regras, às normas de comportamento, e não existindo precedente nem regras, lacunas, vamos aos princípios. Por isso que, analiticamente falando, o que nós temos de mais concreto hoje é o tema 21 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata no item 1 da presunção objetiva de gratuidade, no item 2 da possibilidade de declaração pelas partes e no item 3 do ônus da prova e do incidente de discussão da gratuidade em matéria processual. É assim que está posto. Analiticamente, essa é a conclusão que nós podemos chegar de modo mais seguro. Agora vamos para uma condição dialética. Então está posta a tese, tema 21, podemos sugerir antíteses e novas sínteses. E dessas sínteses um novo ciclo de discussões, porque como sempre eu digo, para você ser um bom crítico do seu objeto de análise, você precisa primeiro saber analiticamente desmontar esse objeto, explicar parte por parte e depois reconstruí-lo de modo a fazer sentido aquilo que você está dizendo. Foi o que nós fizemos. Texto da lei, análise doutrinária de conceitos, definições, naturezas jurídicas e a jurisprudência vinculante das cortes superiores. Agora, nós podemos pegar o que está posto, a tese em si, e buscar uma antítese a ela. Primeira coisa que nós podemos colocar em discussão. Andou bem o TST em termos hermenêuticos? E lembrando que para chegar ao texto da jurisprudência, as cortes superiores, aqui incluído o TST, precisa passar pela hermenêutica clássica das leis, porque ao criar um precedente, o que o tribunal faz é se debruçar sobre a perspectiva da legislação, entendendo o que é então a interpretação da legislação, para daí chegarmos à conclusão jurisprudencial que se converte num precedente que é vinculante. E nesse aspecto nós podemos perguntar se o TST foi gramatical, lógica e sistematicamente correto. Porque o que os incisos 2 e 3 do tema 21 nos sugere está distinto do que diz o texto do 790, parágrafo 3º e parágrafo 4º. E é importante notar aqui também um conflito que nós temos entre a redação atual do parágrafo 3º e a redação antiga. Vejam a redação antiga do parágrafo 3º, que descrevia expressamente a possibilidade de declarar a condição de pobreza como um elemento de comprovação dessa situação financeira do autor, trabalhador, reclamante. Isso foi retirado do texto. O novo texto do parágrafo 3º, vejam, já não traz mais ali a possibilidade de declaração para a concessão de benefícios de gratuidade. Agora vejam como Manuel Antônio Teixeira Filho tratou do tema. Ele disse: a declaração como presunção relativa de condição de hipossuficiência financeira já não vale mais. Então, a jurisprudência do TST, primeiro, não observou semântica e sintática da nova redação, segundo, não observou condição lógica da doutrina. Então, nós podemos dizer que, quanto ao texto, a gramática, a lógica não estão de acordo com a melhor hermenêutica sugerida pelos livros de doutrina. Em terceiro lugar, ele está usando a Lei 7.115 de 83, que é a análise sistemática. Se nós pegarmos a análise sistemática, então pegarmos o conjunto 790, parágrafo 3º, Lei 7.115 e Código de Processo Civil, nós teríamos necessariamente que analisar os funtores deônticos e as meta-regras de solução de conflitos. Então, por exemplo, norma especial prevalece sobre norma geral, o Código de Processo Civil e a Lei 7.115 são leis gerais. A CLT, no capítulo do processo, é lei especial. Segundo ponto, cronologia. Nós poderíamos dizer que a redação do 790, parágrafo 3º, é mais recente que do Código de Processo Civil e da Lei 7.115 de 83. Então eu concluiria esse primeiro conflito dialético dizendo o seguinte: olhando para o que está posto hoje e supondo que aquilo que está posto é válido, vigente e aplicável, a jurisprudência do TST ofendeu hermeneuticamente o texto quanto à gramática, quanto à lógica e quanto à sistemática. A gramática quanto à lógica da semântica e da sintática do texto, a lógica quanto à perspectiva doutrinária do assunto, os conceitos e as definições,
e a sistemática pelos funtores e as meta-regras. Ainda teríamos, quanto à finalidade, a teleologia da norma, porque o legislador de 2017 pretendeu justamente não trazer para o texto a possibilidade de declaração. Não foi uma lacuna. Ao contrário, foi um silêncio eloquente. O legislador propositalmente não quis mais que a declaração fosse um elemento de sustentação de concessão de gratuidade. Então, por vários trajetos hermenêuticos, nós vamos chegando à conclusão de que a interpretação trazida pela jurisprudência, pelo tema publicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não vai ao encontro da melhor hermenêutica. Mas nós poderíamos descer mais uma camada de profundidade na análise do tema. E aí trabalharmos na discussão do pressuposto. Qual é o pressuposto que o TST andou mal? O pressuposto é a redação da lei. O pressuposto é o texto da lei. Agora, nós podemos colocar em xeque o próprio pressuposto. E aí analisarmos se esse texto está de acordo ou não com a Constituição Federal. Se nós concluirmos que está de acordo com a Constituição, então a nossa dialética anterior está correta. O TST não parece ter percorrido o trajeto mais adequado da hermenêutica jurídica, da hermenêutica clássica, do texto, do contexto e da finalidade. Mas, se nós dissermos que a reforma de 2017, em algum ponto, ofende a Constituição, nós poderíamos desmontar a base sobre a qual foi construída toda a análise hermenêutica que nós fizemos aqui dialeticamente, pois nós poderíamos dizer o artigo 5º, quando diz amplo acesso à justiça, que não vai haver então impossibilidade de submeter a análise do Poder Judiciário, ameaça ou lesão a direito, e nós concluíssemos que você dificultar a concessão da gratuidade é ofender amplo acesso à justiça, isso levaria então à desconstrução total do próprio pressuposto, a inconstitucionalidade da reforma. E isso possibilitaria, com algum grau de certeza, que o TST desse uma decisão mais inclusiva em termos de concessão da gratuidade. Mas qual é o traço importante? O TST, no enunciado do tema 21, em nenhum dos 3 itens declara a inconstitucionalidade do texto da 790, parágrafos 3º e 4º. Eu tenho a impressão de que ele não o fez para não possibilitar recurso extraordinário. O fato é, o recurso veio de qualquer forma, tanto que no próprio site do TST está lá descrito pendente de recurso extraordinário. Então, se o TST não analisou e não chegou à conclusão de que é inconstitucional o texto, ele precisaria utilizar o texto como base de interpretação. Agora, sociologicamente falando, parece que esse texto do 790, parágrafo 3º, vai ao encontro do espírito da Constituição ou ele conflita, vai de encontro? Me parece que ele conflita. Mas o elemento que me parece também importante de não deixar escapar da nossa análise é, para declarar inconstitucional, a inconstitucionalidade tem que ser direta, frontal e literal. E aí você pode se perguntar, o parágrafo 3º e ou o parágrafo 4º do 790 da CLT conflita frontal, direta e literalmente com o artigo 5º da Constituição? Esse é um debate posto à discussão que nós poderíamos chegar a conclusões para o sim ou para o não. A minha impressão é de que não há uma afronta direta e literal do artigo 5º quando trata de amplo acesso. Afinal, o 790, parágrafo 3º, não impede que o trabalhador acesse a justiça. Ele só diz, para acessar a justiça sem pagar nada, precisa ter a gratuidade. E a gratuidade tem esse requisito para ser preenchido a fim de se conceder essa possibilidade de justiça gratuita. Então não me parece que há uma afronta direta e literal, mas claro, essa é só a minha visão sobre o tema. Vocês podem ter outra visão, dizer, não, ofende sim, direta e literalmente. É uma questão ainda posta em análise. Lembre-se que nós sempre tratamos dos temas da interpretação como uma perspectiva científica que aproxima muito as respostas, mas é uma ciência social. Você pode ter algum embate ali entre uma resposta e outra em termos de adequação hermenêutica. Não significa
que nós podemos ter respostas absolutamente distintas, distantes, inconcebíveis, inconciliáveis. Significa que nós podemos sim, traçando uma metodologia num trajeto hermenêutico mínimo, chegar a respostas bem próximas, né? E aí, como diz o Ronald Dworkin, para chegar a respostas corretas, eu preciso fazer perguntas corretas. Por isso que a dialética é tão importante. Nós temos que nos perguntarmos, então, o TST declarou inconstitucional os parágrafos do 790? Me parece que a resposta é não. Se a resposta é não, então a interpretação do TST teria que partir da escola clássica de hermenêutica das leis, a partir do texto, do contexto e da finalidade. Ah, e se a resposta fosse sim, o TST declarou inconstitucional. Agora nós então teríamos que debater o pressuposto. Esse texto vale ou não vale frente à Constituição Federal? Então percebam como, na vida prática, nós podemos ter um conflito aí bastante inseguro a respeito dessa gratuidade. Aguardemos qual será a solução trazida pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Espero que tenha sido informativo e que você tenha compreendido bem aí todo o conflito que está em torno desse tema. Importantíssimo, hein? Trabalhador desempregado e que ou mesmo trabalhador empregado que ganha até 40% do teto da Previdência, e vamos supor hipoteticamente que o limite máximo do benefício previdenciário fosse 7 mil. Então, desde trabalhador desempregado até aquele que ganha 2.800 por mês, 40% do limite máximo dos benefícios previdenciários, teria gratuidade concedida de ofício, objetivamente. Só os trabalhadores acima de 2.800 é que teriam que trazer documento. Esse documento pode ser a carteira de trabalho sem registro, pode ser uma declaração de imposto de renda, de isento de imposto de renda. São documentos iniciais que servem de um modo bastante efetivo para comprovar a sua condição de gratuidade, para fins de não correr riscos, né? De o Supremo inverter a análise, e isso não é alguma coisa impossível, ao contrário, nós sabemos que o Supremo tem uma leitura bastante receptiva da Lei 13.467 de 2017 e que pode chegar à conclusão de que a leitura do TST está incorreta. E se o Supremo pressupor que o parágrafo 3º e 4º são constitucionais, provavelmente a interpretação dada pelo TST estará incorreta. Ah, mas como é que vou lidar na vida prática com isso? Primeiro, desempregado, que significa um percentual gigante das ações. A maioria dos trabalhadores que entram com o processo estão desempregados, mas não são todos. E os que estão empregados? Observar se ele ganha até o 40% do limite máximo da Previdência. Nessas duas hipóteses, desempregado ou até 40%, gratuidade de ofício objetivamente. Acima disso, prova documental. Certo? Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até o próximo vídeo.